Já estamos de volta com o nosso quadro Ao Trabalho. Hoje a gente fala de uma profissão que é muito importante para os idosos e também para quem tem necessidades especiais, o cuidador. O trabalho exige atenção e vai desde dar remédios à higiene pessoal. Quer ver só? Veja na reportagem. Arrumar o cabelo, passar batom. Para muita gente, uma tarefa simples, mas com a chegada dos anos, os movimentos começam a ficar limitados. E é por isso que a Marinalva acompanha a dona Márcia tão de perto. Ela é uma pessoa agradável, paciente, pinta meu cabelo, hidrata, passa batomzinho na boca. Faz assim com minha bochecha, passa o pó. Marinalva faz do cuidado uma profissão. Estudou, fez cursos e há anos trabalha como cuidadora de idosos. Hoje ela cuida dos vovôs e vovós do Asilo Lar da Fraternidade aqui em Linhares. Muito bom lidar com os idosos, eles são muito carentes, necessitam muito do nosso carinho. Eu estou aqui para ajudar, porque eu amo essa profissão também. Márcia também trabalha como cuidadora há pelo menos 13 anos e garante que essa é uma profissão que exige muito amor. Cuido do higiênico deles, corto a unha, cuido do cabelo e gosto da minha profissão, aprendi na prática. Amo esse trabalho. E por falar em amor, olha só o carinho que a Márcia tem para com a dona Saurita. Essa fica sempre do meu lado, né? E aí a senhora gosta? Eu gosto. No asilo são 4 cuidadores que ajudam nas atividades básicas dos idosos. Buscar o vovô no quarto e levar para o refeitório, dar a comida. Por aqui, o dia de serviço é bem puxado. É bem puxado porque começa bem pela manhã e vai até às 6 da noite, que é o horário que eles vão para a cama para dormir. E no outro dia, novamente, é a mesma coisa. De vez em quando eles ainda têm um lazer, tem um bingo, tem outras coisas, tem cantores que vêm. E essa é a rotina deles. E o que motiva o trabalho? A resposta é uma só. Tem alguns idosos aqui que eles falam, já vira parte de uma família já. Eu não tenho como um trabalho, já vira uma família. Já gosto de estar aqui com eles, já interagindo com eles. Um amigo, parceiro, companheiro. É assim que muitos idosos veem esses profissionais. Tem vez que o cuidador passa tanto tempo ao lado do idoso que é considerado até membro da família. Elas são os amores, elas vêm me trocar, me dão banho, me trocam de roupa. Quando eu quero comer, elas me trazem a comida. Enfim, elas são são minhas irmãs do coração. É assim também na casa da Fátima. A mãe dela tem 79 anos. Há 2, ela conta com os serviços da Marlene. Ela dorme e eu fico do lado ali, olhando, né, vendo se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, se ela pede uma água, pede para ir ao banheiro. Então, assim, esse profissional noturno, ele precisa estar, assim, dar conta. É uma responsabilidade, assim, muito grande, porque a família vai confiar nesse cuidador. Para mim é muito bom. Ela tem uma relação muito boa. E a gente se dá muito bem, né? Essa é a parte boa, a gente se dá muito bem. E ela é divertida também, faz, né, as piadas dentro da realidade dela. A gente quer cuidar da mãe como ela cuidou da gente quando criança, e não é bem assim. O idoso tem algumas particularidades que precisa de um profissional capacitado para isso, né? E com isso a gente dá mais qualidade de vida à fase da velhice deles, né? Pois é, quem está aqui comigo ao vivo para comentar esse assunto é o professor Vitor Guedes. Professor, muito boa tarde. Boa Ele tarde. estava aqui acompanhando a reportagem junto comigo. Quem é e quem assistiu e se interessou? Eu também quero ser um cuidador de idosos. O que tem que fazer, hein, professor? Primeira coisa é se capacitar, né? Nós temos alguns cursos, até gratuitos, porém, neste momento, não estão em aberto. Então, uma segunda dica rápida é você que tem essa habilidade, não adianta ter só paciência e carinho, precisa de ter conhecimento. Você pode, então, procurar o médico, um técnico, para saber um pouco da doença, da patologia. Quando é um idoso quando doente, é um né? idoso doente, se ele tem alguma doença, o que ele deve fazer, tá? Que temos uma diferença do idoso doente para o não doente, né?
Você falou de capacitar, mas a gente viu que teve uma cuidadora que falou, eu aprendi tudo na prática. Por que, então, que nesse caso é importante fazer algum curso ou buscar uma capacitação? Isso porque você vai ter um conhecimento mais profundo sobre, por exemplo, um efeito colateral de um remédio. Você não precisa ser um farmacêutico, mas naquele momento o idoso pode tomar um remédio e ter um efeito que na hora você vai ter que saber o que fazer. Segunda coisa é o primeiro socorros. O que eu faço se ele cair? O que a gente deve fazer? Tudo isso é passado em um curso, né? Então, te ajuda a ter um conhecimento um pouco mais técnico, lembrando que não é uma responsabilidade de aplicar injeção, nada disso, mas precisa conhecer para saber o que fazer no momento exato. Por exemplo, se o paciente tem um Alzheimer, se tem um mal de Parkinson, é bacana o cuidador ter noção antes de passar a cuidar de um paciente nesse estado? Claro, fundamental. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que um ente querido desse idoso faleceu e, de repente, ele pergunta, morreu? O cuidador fala, morreu sim. Daqui a pouco ele repete e o Alzheimer ele vai esquecer. Daqui a pouco ele pergunta de novo, pergunta novamente, então vai ficar por muito tempo essa resposta. Então precisa entender como cuidar desse tipo de patologia, que é uma doença. É importante a gente reforçar o que você acabou de falar, que o cuidador não tem responsabilidade de passar o remédio, da injeção, não, né? Não. E uma segunda coisa que ele não tem responsabilidade, não é a mesma coisa que um faxineiro, né? Ele não vai cuidar da casa toda e ao mesmo tempo do idoso. Não pode. Não pode. Entendi. Agora, a pessoa optou por essa profissão. Dá para ganhar um dinheirinho legal? Dá sim. A média de salário pode variar entre 880 a 1.000, 2.000, dependendo da carga horária, porque você tem o turno noturno, que é dormir a noite inteira com a pessoa, e fazer escalas, né? Durante essas escalas, você pode sim ter uma remuneração muito interessante. A gente tem visto, né, nos jornais que a população está ficando cada vez mais velha, né? Então, com certeza. O senhor vê isso, o senhor não, né? Está novo ainda. Você. Como um mercado que está se abrindo aí? Claro, é uma profissão do futuro, pode ter certeza. Nós temos um índice que prova que nossa população vai envelhecer. E nós não temos tempo. As famílias não estão com tempo de cuidar. Foi o caso da família que a gente mostrou, que a filha falou que não estava conseguindo atender sozinha ali, a mãe contratou a cuidadora. Precisa de alguém para ter esse olhar e um olhar como família, né? Que é diferenciado. Então, por isso, imagine, todo mundo trabalhando, precisa de alguém, o cuidador vai ser necessário. Para manter a pessoa ali bem cuidada e com carinho, né? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação. Quinta-feira que vem a gente volta a se ver. Estamos aí, com certeza. A gente se despede por aqui. Você segue com as notícias do STV Primeira Edição Estadual. Até amanhã.